Quando nos reunimos na mesa do Senhor, nos voltamos para o passado, mas também nos voltamos para o futuro, porque Jesus diz: fazei isto em memória de mim. E no final ele diz: nunca mais beberei aqui convosco do fruto da vide, ou seja, com o corpo, até que eu beba novo no reino de meu Pai. Quando você participa da ceia, fique logo sonhando com a ceia do céu, com as bodas do Cordeiro. Paulo diz à igreja de Corinto: todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Na ceia nós olhamos para o futuro, olhamos para as bodas do Cordeiro, olhamos para o dia em que vamos sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, em que muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente, e naquele dia, jubilantes, nós experimentaremos o banquete do céu. Aleluia. Mas não é só passado e futuro, não, é também presente. Eu penso no que Jesus fez, eu penso nas bodas do Cordeiro, e eu penso na igreja de Jesus agora. Aleluia! Nós aqui entendemos que a ceia do Senhor deva ser assim. Daqui a pouco eu vou para o versículo. Que os crentes ao redor da mesa estão lá para comer um único pão. Nós não temos dois pães na mesa, um só. Porque Jesus só tem um corpo. Acreditamos que um ministro não deve partir o pão e dar para as pessoas, porque ele não é Cristo. Mas cada um deve chegar diante do pão e partir um pedaço. Cada um, com o ato de partir o pão, confessa que é membro do corpo de Cristo. A igreja não se reunia para comer o pão, a igreja se reunia para partir o pão. Todos participavam. Se juntarmos o pedaço de pão que cada um comeu, se juntássemos, teríamos o pão outra vez. Cada um é membro, o corpo é um só. Veja o que a Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Do 15 ao 17, diz assim a palavra de Deus: falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, note, não é o pão que Paulo parte, é o pão que a igreja parte. O pão que partimos, nós todos, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Eu lembro o que Jesus fez. Eu lembro as bodas do Cordeiro. Aliás, penso nas bodas do Cordeiro. E eu vislumbro na ceia a igreja como o corpo de Cristo. É o passado, o presente e o futuro. Jesus o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. A ceia é atemporal, irmãos. A ceia é o tempo tocando na eternidade. É a condensação do passado, do presente e do futuro. Mas veja bem, não é só a comunhão dos crentes no presente, não. É a comunhão dos crentes com Jesus. Ou até melhor dizendo, é a comunhão dos crentes em Jesus. Porque Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus está presente na ceia, como eu disse. Ele não está presente no pão, mas ele está presente no partir do pão. Os discípulos de Emaús o reconheceram na hora que ele partiu o pão. E disseram para os outros: o reconhecemos no partir do pão. Meus irmãos, a igreja católica erra quando diz que Jesus está no pão. Ele não está no pão não, mas ele está no partir do pão.
Ele está ali, é Ele que nos une, é Ele que nos faz um corpo. Assim como um tijolo e outro tijolo só formam um edifício com cimento, a massa no meio, assim também um crente com outro só forma a igreja com Jesus no meio deles. Por isso que ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí estou eu no meio deles. É Jesus que nos une, estamos unidos em Cristo, Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Quando eu participo da ceia, eu como pão com a boca, mas minha fé, não física, mas espiritualmente, se alimenta do corpo de Cristo. Como pode ser isso, pastor? Jesus entregou 2 coisas na ceia, o pão e a sua palavra. O pão era pão, mas a sua palavra era: isto é o meu corpo. Como quem diz, receba com o pão o meu corpo, receba o pão, mas a minha palavra com ele, que eu estou dando o meu corpo por vocês. O crente deve comer o pão e a fé do crente deve se apegar à palavra de Jesus. Isto é o meu corpo. O crente se alimenta em fé do corpo de Cristo naquele momento. E se alimenta com a boca do pão. E do mesmo jeito com o cálice. Por isso que Paulo diz, não é porventura o cálice que abençoamos a comunhão do sangue. Nós bebemos o vinho com a boca. Mas a nossa fé recebe a palavra de Jesus. Isto é o meu sangue. E comunga em espírito com o sangue de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, é preciso que entendamos isso, porque nós podemos nos reunir em torno de uma mesa e chamá-la do Senhor, e não ser a ceia do Senhor. Veja o que a Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do verso 20 ao 21, a igreja de Corinto participava da ceia com divisões, contendas. E cada um deles fazia do alimento da ceia um alimento comum. E Paulo diz, para vocês isso não é a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 20 e 21 diz assim: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Paulo queria dizer que aquelas pessoas, além de estarem em contendas entre si, eles chegavam lá e comiam antecipadamente a ceia, não deixando para o outro, fazendo da ceia do Senhor uma coisa comum. Paulo diz, vocês não estão comendo a ceia do Senhor, vocês estão comendo a própria ceia de vocês. Se não for feito nos termos da palavra, será apenas a ceia do homem, não a do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, em Isaías 53, 5, que pelas pisaduras do corpo de Jesus nós fomos sarados. O seu sangue perdoa e o seu corpo partido cura. Na primeira epístola de Pedro 2,24 diz lá de novo, pelas suas pisaduras fomos sarados. Se o crente participar da ceia corretamente, em comunhão com seu irmão, enquanto ele come do pão, a fé dele se alimenta do corpo de Cristo em espírito. Eu lhes digo uma coisa, se ele estiver doente, ele vai sair curado. Mas se ele está comendo do pão em contenda com o seu irmão, sem discernir o sentido espiritual da ceia, ele está lutando contra o corpo de Cristo, comendo pão, em vez de ele ser curado, ele vai ficar doente. É o que o apóstolo Paulo diz, primeira carta aos Coríntios 11, 28 ao 30, diz assim a palavra de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Note, não distinguindo o sentido do corpo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Meus irmãos, o batismo é uma coisa maravilhosa. É festa do céu na terra. A ceia do Senhor é uma coisa maravilhosa. É o passado, o presente e o futuro. É toda a história da redenção num dia só. É a eternidade tocando o tempo.